vamos entender uma coisa. O proposto enunciado aqui da nossa thumbnail foi que não houve reforma ainda. Eu tenho explicado a vocês a semana toda sobre isso, a gente está trazendo isso para a igreja. Gente, deixa o like, ajuda a gente, tá bom? Faz parte. Mas vamos lá, gente. Pastor, o senhor está ofendendo os irmãos históricos, o senhor está ofendendo a igreja evangélica. Como o senhor disse que não houve reforma ainda? Gente, não sou eu quem digo isso, é a história. Deixa eu explicar uma coisa para você. A reforma chamada reforma protestante, o nome correto para ela seria reforma luterana. Porque protestante já havia, falei para você, John Wycliffe, há 100 anos antes de Lutero, já lutava e já fazia contrapontos à Igreja Católica. Quero que você entenda isso. No século XV, John Wycliffe, ou seja, se Lutero fez o seu primeiro protesto em 1517, e essa reforma foi se arrastando até 1525 e depois muito mais, Wycliffe, em 1420, nessa década de 20, já estava sendo morto, já estava sendo assassinado pelo clero, pela Inquisição, por causa do seu protesto, do seu protestantismo, por causa do seu movimento protestantismo. Wycliffe na Inglaterra, Lutero na Alemanha, em Worms. Vamos entender que quando Lutero se levanta contra o pontos que ele faz, as suas 95 teses, seus 95 pontos ou contrapontos à doutrina, eu até tinha separado aqui uma coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, algumas coisas que Lutero colocou, sim, aqui, ó, dentro da reforma, dentro daquilo que Lutero protestou, ele colocou nas suas 95 teses, a 16ª, inferno, purgatório e céu parecem diferir da mesma forma que o desespero, o semidesespero e a segurança. Ou seja, eles escalonaram inferno, purgatório e céu. E Lutero falou, não existe isso. Vocês estão fazendo desespero, inferno, semidesespero, purgatório e segurança, o céu. 20º ponto. Portanto, sobre a remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Aí é uma crítica direta ao Papa. 27ª. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa ao cair na caixa, ou seja, o gasofilácio, né, a indulgência, a alma se vai do purgatório, ou seja, a alma não foi para o inferno nem para o céu, ela foi para o purgatório, ficou ali na burocracia do Estado. Então, a pessoa jogou uma moeda no gasofilácio, a alma da pessoa vai embora, né? Vai para o céu. Detalhe, não vai para o inferno, vai para o céu. 34º ponto, tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. Qualquer cristão, 36ª, verdadeiramente arrependido, tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência, porque somente a carta de indulgência do Papa dava direito ao perdão. Olha só, o Papa tomando o lugar de Cristo, o lugar do Espírito Santo. 75º ponto, o ponto 75 de Lutero. A opinião é que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poderem absolver o homem, mesmo que tivesse violentado a mãe de Deus. Gente, Lutero pegou pesado aqui. Caso isso fosse possível, é loucura. Ou seja, o protestantismo aqui, o protesto, ele existe antes de Lutero. Eu quero que você entenda isso historicamente. O movimento protestante, ele já existe séculos antes de Lutero. Ele foi ganhando força, e Lutero foi a ponta da lança disso. Em Lutero, Deus colocou um homem, eu não estou desmerecendo o movimento luterano, não, pelo amor de Deus, dele surgiram o que nós temos hoje, mas eu quero que entenda que reforma protestante não houve, o que houve uma reforma luterana, não houve uma reforma cristã. Outra coisa, a gente chama de reforma protestante, né? Vou botar aqui, reforma protestante ou reforma luterana, mas na verdade, sabe, o nome deveria ser reforma cristã, não luterana e nem protestante. Porque o nome protestante, ele é pejorativo, eu quero que você entenda isso. Tanto que nós deixamos de usar isso desde a década de 90. Qual a sua religião? Protestante? Não, que protestante de quê? Isso não existe. Eu não sou protestante de nada.
O protestante significa alguém que saiu da Igreja Católica, alguém que foi alijado da Igreja Católica, alguém que foi expulso da Igreja Católica, alguém que saiu fugido, alguém que rachou a Igreja Católica. E não é isso. O cristianismo, ele não tem dono. A Igreja Batista não é dona do cristianismo, a Assembleia de Deus não é dona do cristianismo, a Presbiteriana não é dona do cristianismo, Deus é amor não é dona do cristianismo, Quadrangular não é dona do cristianismo, Nova Vida, Vida Nova, Metodista, nenhuma denominação é dona do cristianismo. A Igreja Católica não é dona do cristianismo e o Papa não é o representante de Deus na Terra. Uma das coisas que Lutero bateu, e não só Lutero, antes de Lutero, Wycliffe falou sobre isso na Inglaterra. O sacerdócio é da Igreja, o sacerdócio não é do Papa, o sacerdócio é dos crentes, o sacerdócio é dos cristãos. 1 Pedro 2,9. Vós, ou segunda pessoa do plural, vós sois, Pedro, vós sois a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então vamos entender que o que funciona aqui, na verdade, Sim, a gente fica comemorando uma coisa, e, gente, deixando bem claro, eu não estou aqui para falar mal da Igreja Reformada, não estou aqui para falar mal, só explicando historicamente, tecnicamente, que isso não é possível, você falar de reforma protestante, você falar de reforma de protestantismo, a gente precisa desambiguar tudo isso, a gente precisa separar tudo isso, porque isso nos engana, dá-nos a impressão de que nós estamos bem, estamos prontos, dá-nos a impressão de que está tudo legal. Não. Não surgiu da maçonaria, não. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Na Alemanha ganhou força porque é o seguinte, a burguesia já estava cheia da Igreja Católica, por causa das suas imposições. A Igreja Católica dizia que o cara não podia emprestar dinheiro a juros, né? Num tempo em que os Médicis na Itália já estavam criando um sistema bancário junto com os judeus. Então, era usura emprestar dinheiro, era usura emprestar dinheiro e tomar juros, né? Em compensação, a igreja tomava dinheiro e propriedade de todo mundo e tinha uma riqueza incalculável. Então, na verdade, o que a igreja queria na Europa era não ter ricos, ter toda a riqueza concentrada nela, em Roma, no papado. Os burgueses, os ricos, começaram a entender isso, falando, pô, tem alguma coisa errada. Os reis quiseram também, por outro lado, sempre havia questão política, né? Porque assim como o Papa entendia que ele era o representante de Deus na Terra, ele ia lá abençoar o rei. Porque quando o rei era abençoado por um Papa, por um bispo, por um arcebispo, na sua coroação, o recado era dado assim para toda a população daquele país. Ele é uma escolha divina. Ele é uma escolha do próprio Deus. Ele é uma escolha de Cristo. Ele representa Cristo nesse país. Então, ai daquele que se levantar contra esse rei, ai daquele que se levantar contra esse soberano foi colocado aqui por Deus, porque o Papa está abençoando. Se o Papa está abençoando, ele é a representação de Deus, então aquele rei, aquela rainha, aquele monarca, aquele governante que tinha a bênção do Papa, ele é uma escolha de Deus. Vocês estão entendendo? Dá um amém, vocês estão entendendo isso? E vai guardando esses pontos que eu estou explicando para vocês, que eu vou chegar na igreja evangélica. Quando chega Lutero, gente, há que haver esse entendimento. Lutero foi um homem de Deus. De forma alguma estou dizendo que Lutero não foi um homem de Deus. Por favor, Lutero foi um homem de Deus, tá bom? Antes que alguém me acuse aqui de dizer que eu estou dizendo que Lutero não foi homem de Deus, que Lutero foi um mentiroso, que Lutero isso, que Lutero aquilo. E não é bem isso. Mas entenda, apesar de Lutero ter sido um homem de Deus, a proposta de Lutero, repito, não era criar uma nova igreja no primeiro momento. Lutero foi um doutor em teologia. Lutero foi um professor. Lutero foi um mestre. E o que ocorre? Lutero estudava a Bíblia, não só em alemão, mas no grego, no latim, no hebraico. E quando Lutero chegou à conclusão de que só a fé, só a graça, só Cristo, só a glória de Deus, somente Deus, a glória só é de Deus, somente Cristo, somente a Escritura, os 5 pontos da reforma, quando ele entendeu isso, ele criou justamente essa tese e começou a combater, porque está errado, essas indulgências estão erradas, tudo está errado. Então ele protestou, continuou protestando nas suas 95 teses, que acabei de ler algumas aqui, seus 95 contrapontos à Igreja Católica, da doutrina católica. Então, vamos entender
a composição do que ocorre aqui. Você vai ter, então, um movimento luterano, mas anteriormente você tem um reformador, ou alguém chamado Felipe Melanchthon, perdão, meu Deus do céu, deu branco agora, acabei de falar o nome do cara, John Wycliffe, na Inglaterra, que já lutava contra isso e foi morto, incendiado, se eu não me engano, né? Foi lançado à fogueira por causa desse movimento. Quando chega Lutero, e aí que eu vou explicar por que não houve reforma cristã ainda, houve uma reforma luterana, porque, primeiro, Lutero queria a reforma da Igreja Católica, ele queria que a Igreja Católica voltasse aos trilhos, na palavra de Deus, a intenção dele era muito boa, ele queria que houvesse somente uma igreja cristã, mas que essa igreja cristã atendesse aos pedidos de todos que estavam dizendo que estava errado, aquilo que estava acontecendo, a forma como a igreja cristã estava funcionando, estava errado. Se você trouxer isso para hoje, nós teremos vários Luteros. Eu posso ser um Lutero, outro pastor que pensa como eu pode ser um Lutero, você pode ser um Lutero, minha irmã. Por quê? É quando nós protestamos contra todo o sistema, contra tudo que está errado. Sistema financeiro, sistema de influência. O pastor, o apóstolo botou a mão e olha, é um escolhido, é um ungido. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Não mexa com a menina dos olhos de Deus. Deus te manda para o cemitério. Deus abre uma cova aí. Sabe, isso ainda existe. A infabilidade do apóstolo, a infabilidade do pastor, a infabilidade do profeta, a infabilidade do líder da igreja, o conselho da igreja, os presbíteros, eu não sei o que é pior, cara. Se é sabe, a concentração de poder episcopal, ou se é esse conselho, essa CPI de igreja que tem nas igrejas históricas, o conselho, os líderes, os presbíteros, pelo amor de Deus, gente, parece o STF. Tem igreja aí que tem esse negócio de presbíteros e diáconos que mandam na igreja, parece o STF, gente. Tu jura, tu olha para os irmãos da igreja, parece que o Alexandre de Moraes está ali, o Dias Toffoli está ali, a Rosa Weber está ali. Eu não sei se a sua igreja é assim, querido. Quando se reúne aquele conselho da igreja, sabe? Pelo amor de Deus, gente. Parece que está o STF. Aí quando você... Não, a minha igreja não tem conselho. A minha igreja ela é congregacional. São os membros. Parece congresso. Parece congresso. É uma bagunça. É uma coisa louca. Pela ordem, presidente, eu queria saber, presidente, por que a igreja vende a coxinha a R$2? Porque se a coxinha... A camiseta que as irmãs comprou aí pro coral, eu achei a camiseta cara, porque se fosse aqui em Caxias, meu irmão, isso não é problema seu, não é do teu ministério. Cala tua boca, rapaz. Acabou.